Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, a parte B nós lemos. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: Homem de Deus, o rei ordena que você desça. Uma atitude e 3 exemplos. Não avaliar circunstâncias. Olhando para a história de Elias, veremos que ela fala por si só. A história deste profeta está carregada de inúmeras manifestações do poder de Deus. Elias era um profeta que, sobrenatural, fazia parte do seu dia a dia. A unção de Deus na vida de Elias era algo tão poderoso que foge da compreensão humana. Por mais fértil que seja a nossa mente ou criativa, jamais conseguiremos entender como e quantas coisas maravilhosas Deus fazia através da vida deste profeta. Elias já tinha desafiado aqui Acabe e Jezabel, os pais do rei Acasias. Elias, num dos momentos da sua história de vida, ele está agora orando para que não chovesse, e realmente não choveu, por 3 anos e meio. Elias ainda, cheio do poder do Espírito Santo, ele orou lá no Monte Carmelo, quando lá em cima daquele monte, Jezabel colocou os seus maiores feiticeiros. 450 profetas de Baal estavam lá em cima do monte, clamando aos seus deuses, pedindo uma resposta para que eles pudessem transmiti-las, seja a Jezabel ou a Acabe. No entanto, por mais que estes 450 profetas se mutilassem o dia inteiro, dançando, fazendo um monte de coisas, não houve resposta nenhuma, porque Deus calou todos os demônios que possivelmente tentassem fazê-lo. Perceba que lá neste Monte Carmelo, aonde Satanás tentou manifestar o seu poder e não conseguiu, agora está chegando o profeta Elias. E o profeta Elias, então, ele restaura, reconstrói o altar do Senhor, que tinha sido destruído há muito tempo atrás. E quando este altar está totalmente restaurado, ele coloca ali no altar um sacrifício ao Senhor. Ele coloca lenha, ele faz um córrego em volta daquele altar, em que os estudiosos acreditam que tinha aproximadamente entre 400 a 600 litros de água. Ele encharca o altar. Parece que ele está fazendo algo que era para mexer na incredulidade daquele povo. Era algo que desafiava o entendimento daquelas pessoas. Como Elias iria tocar fogo naquele altar, como ele conseguir fazer com que aquela oferta, aquele animal que seria sacrificado, fosse queimado, incinerado, se estava tudo molhado. Aqueles 450 profetas ficaram apreensivos, tentando ver o que aconteceria. E a história nos mostra que Elias mal começa a orar e o fogo cai. E aquela oferta foi totalmente consumida. E a água que estava em volta do altar, naquele córrego, foi totalmente evaporada pelo fogo que caiu do céu. Queridos, este é o Elias, o profeta Elias, cheio do poder de Deus, altamente conhecido. Elias não era um profeta do anonimato ou no anonimato, era alguém que todos sabiam quem era. Este capitão aqui, quando recebeu ordem para prendê-lo, sabia quem era Elias. Mas o grande problema é que este capitão vai obedecer uma ordem sem avaliar o que estava fazendo. Ele não avalia as circunstâncias. E por isso, ele foi consumido juntamente com os 50 homens, soldados, combatentes que estavam sob o seu comando.
Queridos, se nós não aprendermos a avaliar as circunstâncias na vida, pagaremos um preço muito alto. E não só isso, muitas vezes quem está em volta de nós acaba pagando um preço juntamente com a gente. Então, que a gente possa aprender a lição, que a gente aprenda a avaliar as circunstâncias. Se este capitão tivesse avaliado as circunstâncias, o que ele iria fazer e com quem ele iria fazer, certamente não teria perdido a sua vida e nem também os seus companheiros. Então vamos orar para que Deus nos ajude a aprender a fazer, avaliar e a entender as circunstâncias da vida. Senhor, nos ajude. Nos dê sabedoria e entendimento para isso, em nome de Jesus. Amém.